circuito LC é o circuito conservativo, vamos dizer assim. Muito bem. Bem, a gente tem uma expressão para carga, certo? Para a carga Uhum. inicial do capacitor, eu acredito que tu saiba. Capacitância vezes a força eletromotriz. Isso. Já pegou esse valor ou a gente faz agora? Oi? Você já tem esse valor aqui? Já. Ah, então quanto é? Eu tô fazendo a conta aqui, me fala quanto dá. Não, a gente não tem esse valor, não. Ah, tá. Realmente. Então, 2,108 vezes 10 na menos 4. Muito bem. Tá bom, isso é a situação depois de muito tempo, né? Para carregar o capacitor, que é o que acontece. E depois, então, ele passa para B, onde a gente vai ter algumas condições do tipo essa carga inicial aqui e também a corrente, né? A corrente inicial é zero. Uhum. Muito bem. Então, agora sem, ou melhor, nesse circuito que agora a gente vai ter, que é um circuito na prática sem fonte, né? Veja, a hora que a gente liga aqui, a gente tem esse curto, né? Eu tô pensando se não dá para pôr esse resistor de alguma forma. Tô pensando aqui, porque eu acho que esse resistor tem que entrar na conta. Ah, Eu não sei. Na hora que eu tentei fazer essa questão, eu só considerei como se fosse um circuito LC, mas eu não sei se o resistor vai entrar na conta, porque o capacitor vai estar descarregando e o indutor vai estar carregando, ou acho que vai ser isso. tá, vamos pensar. A gente mudou para cá. Fonte e o resistor de fato estão desconectados. Então ele não vai influenciar, né? Uhum. Certo. Ah, a gente já sabe a carga inicial. E agora a gente vai ter só oscilação senoidal, de fato. Esse negócio está em curto. Então, a gente sabe algumas informações, a gente consegue obter algumas informações. Por exemplo, a frequência angular, certo? Isso, que é ômega igual a raiz de LC. Agora, por que que a Sobre frequência raiz. angular é importante nesse problema? Por causa da corrente, ou da carga mesmo, né? Uhum. Ele pede corrente primeiro. Mas uma vez que a gente sabe que a corrente, ou melhor, que a carga, nesse problema, ela é dada por cosseno, que é zero, né? Cosseno de ômega zero t, é só derivar que a gente obtém a corrente. Uhum. Vai ser menos ômega zero, então, que zero, seno de ômega zero t. Por isso que é importante saber a frequência angular, entendeu? Tá. Então, é só pegar os valores denunciados e jogar na equação da frequência angular por hora. O resto a gente tem. Vai ficar um sobre a raiz de 54 vezes 10 a menos 3 vezes 6,2 vezes 10 na menos 6. Tem como você fazer isso aí pra nós? Hum, Peraí, só vou pegar aqui minha calculadora. E na prova você vai poder usar a calculadora também, claro. Sim, sim. Ok, achei.
Deu 1728,25. 1728,25. Deixa eu ver se tá Mil certo. setecentos e vinte e oito já tá ótimo. Já. Tá, deixa eu ver se tá Ah, certo. O que eu coloquei na calculadora. tá revisando a calculadora? Uhum. Não, tá certo, sim. Eu peguei isso Tá, também. Só que eu peguei 0,8. tá. Mas questão de arredondamento, não tem problema. Agora, vamos ver. Bem, agora tem que achar a corrente, né? É o que o Uhum. problema pede. Ele pede a corrente elétrica I de T, ele não pede um valor específico. Então vai ser esse valor que nós temos ali, vezes o valor da carga, vezes 10 a menos 4 aqui, seno 1728. Bem, isso aqui já vale como resposta, tá? Claro, a Uhum. gente teria que fazer essa multiplicação aqui, mas por hora vamos deixar assim. Apesar de, bem, não, na verdade para B não precisa, né? Porque a B pede o cálculo de energia, e o cálculo de energia depende da carga. Uhum. Então, essa foi a A, agora a B. A expressão de energia, pô, veio a calhar essa aula aí, porque amanhã eu vou fazer um processo seletivo e de física, né? Então, Uhum. já estou revisando. Já. Pronto, então qual que é a expressão da carga? É aquela que eu coloquei lá em cima. Dá até para copiar ela. Eleva tudo isso ao quadrado. Exato. 2 vezes T, beleza? Uhum. Agora é só jogar os valorinhos. O professor gosta de questão numérica. Dinheiro é assim mesmo. Eu fiz a conta já, tá? Tá. Pra isso aqui, amor. Não, na verdade, eu tinha feito antes, né? Tá. Claro, depois é só simplificar isso aqui tudo já era. Agora a próxima. Os C. gráficos. Faça os gráficos da energia elétrica e da magnética. Isso aí. ah, Vai ser uma função senoidal, né? exato. Ah, Quando uma tá no pico, a outra tá no vale, no assim zero. vai, né? Isso, tá no vale, isso. Isso. Então tá Uma bom, acho coisa que eu que. não consegui entender, eu também não entendi direito do Halliday, foi a dedução dessa fórmula para carga. Qual? Essa aqui? É. Ó, duas coisas. Primeiro, você não precisa entender. Segundo, essa fórmula, ela leva em conta o fato de nós termos um circuito análogo ao circuito massa-mola, certo? Uhum. O massa-mola é um pouco mais prático de a gente entender, né? Tá, isso. Então, o que que acontece? Não tem a perda por causa do resistor, então tu vai ter carga no capacitor, depois corrente no indutor. E quando sai de um, vai para o outro, entende? Então, eles vão oscilando. Só que eles vão oscilando perfeitamente sem perda. Portanto, é descrito por uma equação senoidal, ok? Uhum. Assim, grosso modo é isso, tá? E claro, ela depende do tempo e tal, então é meio que colocado à mão, né? O problema é que dizer que foi colocado, dizer assim, isso aqui pode ser feito por essa analogia que eu falei, às vezes não é suficiente para um professor meio chato, que não me parece ser o caso do teu. A questão é que quando a gente tem um circuito, a gente consegue escrever ele como uma equação diferencial, certo? Sim. E a equação diferencial que descreve esse circuito aqui, eu não lembro de cabeça, mas é alguma coisa do tipo L de Q2
dt2, porque é a derivada da corrente, ok? Isso. Porque o indutor ele está sempre associado com a variação da corrente elétrica, certo? O campo Uhum. magnético surge da variação da corrente elétrica. Isso é uma lei, né? É a lei de Faraday, se eu não me engano. Certo? Como não tem resistor, daí vai ficar igual a mais o cara da carga, que é Qzão. Só que é Qzão. É Qzão, é alguma coisa assim com Q. Tem um bicho aqui na frente, é a capacitância, se eu não me engano. Acho que era capacitância. É, isso. Não, Igual a pera, eu acho que era a capacitância tá inversa, seria É um sobre a resistência. capacitância? Tá bom, Isso. né? Muito bem. Obviamente, isso aqui tem a ver com massa-mola, porque lá a gente tem o quê? Massa vezes aceleração, que é dx2 dt2, certo? Uhum. Aceleração derivada de segunda da posição. E, se eu estou falando de massa-mola, estou falando de massa-mola, estou falando de lei de Hooke, né? A lei de Hooke é menos kx. Só que eu passo para cá, troco o sinal, fica análogo, tá vendo? Tá. Como se a massa fosse a indutância e a constante de mola fosse o inverso da capacitância. Daí a gente sabe que a hora que resolve essa conta aqui, estou falando da massa-mola. A gente sabe que a equação de posição da massa, né, oscilante, não é something like isso aqui. No caso, esse x é a x da amplitude, né? Se eu Uhum. resolvo essa equação diferencial, daí entra todas aquelas técnicas de resolução de equação diferencial, certo? Eu não sei. É, porque você não fez essa matéria. Uhum. Então, provavelmente, teu professor não vai cobrar. Ah, mas ele cobrou. Ah, então eu vou ter que te ensinar a equação diferencial. Mas não tem problema, não é difícil. Tudo bem, pode ser. Ah, apesar de me parecer meio inútil nesse contexto, mas beleza. Bem, eu vou te ensinar o tipo de equação diferencial com com esse padrão aqui, Tá. que é um padrão de derivada segunda. Então, por exemplo, digamos que a gente tivesse essa equação diferencial aqui, olha só. Y2 menos 5y1, uma derivada mais 6y igual a zero. Uma derivada de segunda ordem, tal qual as que eu estava te mostrando. Uhum. Bem, o que é uma equação diferencial? É uma equação cheia de derivadas. O que ela nos traz como resposta? Uma função. Então, quando eu resolvo a equação diferencial, eu vou ter uma função como resposta. Vou ter y de x igual a alguma coisa. Oh, Uhum. tudo bem. Problema. Como é que eu vou começar essa desgraça? Afinal de contas, a princípio, nós não temos informação nenhuma, só que eu consigo somar derivadas de ordens diferentes. Só isso. Daí a gente tem que buscar na nossa memória uma função que, quando deriva, nos Ela permanece, permite. ela Oi? permanece igual? Permanece igual, exatamente. Para que seja possível somar e subtrair. Porque, por exemplo, eu não consigo somar uma x quadrado. Daria para supor que é um x na n ali. Eu não consigo somar x quadrado com x ao cubo. Não tem como, né? Uhum. Mas aqui eu estou conseguindo ao passo que deu zero ainda. Então a gente já está ligado que vai ser exponencial, certo? Então a nossa suposição é que a função resposta. Veja, eu estou supondo a função resposta já. Eu olhei para a equação e já estou supondo qual é a resposta. É E na lambda x. O que a gente vai ter que controlar aqui é o valor do lambda. Só isso. A Não gente vai ter olha para essa um, função e já sabe que tem que ser na x, sacou? tá. Não vai Certo. ter um coeficiente na frente do Euler? Do Euler, sim. Mas isso a gente se preocupa só no fim, tá bom? Tá, ok. Muito bem. Até tem que ter. Por quê? Porque existe um negócio chamado Wronskiano que dá conta de lidar com a combinação linear das soluções.
Porque numa situação como essa, tu pode ter até duas soluções. Já vou te mostrar por quê. Uhum. Então, é necessário ter constantes na frente para dizer que essas soluções podem ser combinação linear uma da outra. Tal qual a gente está falando de vetores lá na álgebra linear. Mas isso vai ficar para o fim. Tá bom. Então, a gente deriva, só para fazer as substituições. A derivada vai dar lambda e na lambda x. E a segunda derivada, lambda ao quadrado. É Uhum. lambda x. Então, substituindo tudo isso aqui na equação, certo? Nós temos isso. Veja Não que faltou um interessante, o nosso 6? foco. Oi? Não faltou um 6? Ah, é verdade. Veja que interessante. Na nossa equação, nós temos um monte de e na lambda x. Nós estamos buscando encontrar o valor do lambda. Uhum. Só que como todo mundo tem lambda e o lambda não pode ser zero, a gente pode tranquilamente cortar eles, né? Dividindo todo mundo por e na lambda x, certo? Pera, você pode repetir? Mano, matemática básica. Eu vou deixar você olhar o que eu fiz aqui, e daí você vai entender que eu cortei todo mundo, porque tá todo mundo igual, multiplicando todos os termos, né? Ah, tá, sim, sim. E a gente sabe que exponencial nunca dá zero, certo? Isso. Não, é que não deu falha no fone que travou, não consegui ouvir você Ah, direito. bom, então foi o problema técnico. Uhum. Essa é uma função e na lambda x. Ou essa, tanto faz. Vai depender do lambda ser positivo ou negativo. Note que ela tem essa assíntota no zero, ele nunca chega no zero. E por que isso é importante nesse caso? Porque não pode dividir por zero. Né? O que a Uhum. gente faz na matemática, quando a gente fala cortar, é dividir todo mundo. Mesmo? Tá. Muito bem. Agora, olha só que bonitinho. Temos uma equaçãozinha de segundo grau. Então, para encontrar o coeficiente que vai nos dizer qual é a função específica que é a solução desse negócio, é só resolver essa báscara agora. Uhum. Tá, você resolver ela para mim, pode ser? Tá bom. Eu fiz com números especiais para caso você queira fazer por soma e produto, tá? Ok. Quanto os coeficientes, tá. O lambda pode ser ou 3 ou pode ser 2. Exatamente. 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5. Muito bem. Sendo assim, nós temos então a nossa solução. Então, como eu estava lhe falando, o importante uma equação diferencial é encontrar a função solução dela, já que ela é um monte de derivadas. É isso que a gente está procurando. Então vai ficar C1e na 2x mais C2e na 3x. Eu não gosto de chamar de por número onde não precisa. Vamos chamar de A e B. Ok? Uhum. Essa é a solução. Veja que essas soluções são linearmente independentes. É impossível escrever isso como uma combinação linear disso, ou seja, multiplicar, dividir, por quê? Porque não dá para alterar o expoente, certo? Então, multiplicar coisas ou dividir coisas. É claro, lineares, né? Constantes, etc. Beleza? Uhum. Tá. Bem, então, chegamos numa solução bonitinha. Mas, nem sempre a solução é bonitinha. Por exemplo, nós poderíamos ter uma situação onde a hora que você fosse fazer a báscara, tivesse dado, por exemplo, menos 4, o delta, né? Acontece lá no ensino médio. Lá a gente para, aqui a gente continua. É o que vai acontecer. Nós teríamos lambda igual a. Vamos pôr uns nomes bonitinhos aí, né? Tô supondo aqui uma equação, tá bom? Isso aqui eu não vou conseguir bolar de cabeça. Vamos pôr 4 aqui, mais ou menos o quê? 2i, certo? Porque a raiz quadrada desse cara é 2i.
Sendo I um número complexo. Lembra disso? Uhum. Sim, sim. Beleza. Dividido por 2, por exemplo. Tá aí. Só para dar aquela simplificada, eu vou te chamar de lambda 1 aqui o menos 2 mais I. E o lambda duas linhas aqui vai ser o menos. Deixar menos. Não, vamos pôr mais aqui. Mais, só para não complicar nossa vida. Muito bem, então veja que rolou número complexo, né? Nessa suposição que eu fiz. Então você teria y igual a n na x, y de x igual a e na 2 mais i mais b e a 2 menos i. Isso é uma solução, só que não é a solução mais bonita. Vamos pensar assim. A solução mais bonita é reescrever isso pela fórmula de Euler, né? Existe um negócio chamado fórmula de Euler, que é uma coisa que envolve exponenciais e coisas do gênero. Por exemplo, você já deve ter visto algum Enzo tatuando isso. Isso aqui é cosseno de θ mais i seno de É, θ. sim. Aí se você coloca, por exemplo, π, né? É o que eles fazem na tatuagem. Vai ficar isso tudo aqui igual a 1. Porque joga ali, né? Já é. Beleza? Uhum. Agora, por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem, de fato, né, esses caras ali. Né? Nós temos um E elevado a I. Né? Então, se eu usar essa fórmula de Euler ali na parada, vai acontecer o quê? Vai ficar A, E na 2, né? Ah, claro, vamos lembrar que isso tudo, tal qual aqui, estava multiplicado por x, né? É o lambda vezes o x. Então, eu esqueci de multiplicar por x, certo? Uhum. Então, vai ficar E na lambda x, cosseno de x, mais, como o i é constante, a gente vai deixar com o b na frente, seno de... Opa, faltou o e de novo aqui. Porque, né, aqui eu estou supondo essa situação que tem um númerozinho na frente, né? Seno de 2θ. Mas como eu tinha mostrado anteriormente, é possível não ter, né? Quando que acontece de não ter o b? Quando o b é zero, obviamente. Não é? Mas se Uhum. por acaso o b fosse... B, por b eu estou falando o b da Bhaskara. Tá bom? Lá, a Bhaskara, né, menos... Não é b quadrado menos 4ac, o delta? Por aí vai. Então o b é um dos elementos. Certo? Da Bhaskara. Então quando ele existe, tu tens esse termo aqui. Tá. Só que existem equações de segundo grau que ele não existe. Por exemplo, a equação de segundo grau que vai surgir de uma coisa como essa, ou coisa como essa. Repare que em nenhum desses casos tem a derivada primeira, né? Sim. Tem a derivada segunda e o termo sem derivada. Veja que é o termo da derivada primeira que apresenta o b. Tá vendo? Uhum. Por que eu tô falando tudo isso? Porque se não tiver o b, vai sobrar só um desses termos aqui. Por exemplo, a cosseno de x. Que não vai ter esses manos. E para uma condição inicial, a gente consegue zerar isso aqui. A gente vai dizer, o seno, ou melhor, a carga é zero no instante zero. Pronto, esse cara morre. Tá bom? Então, o seno de zero Ah, é zero, certo? isso. Então, vai sumir esse cara, vai sobrar só A cosseno de x. Tá. Beleza? Então, Uhum. como você pode ver, eu expliquei rapidinho uma coisa que o professor demora uma aula toda aí, porque eu acho que não é difícil para você, né? Deu para pegar a ideia? Deu, deu. Então tá bom. Depois, obviamente, você tem que revisar. Eu fiz, sei lá, 4 horas de aula em 10 minutos. Muito bem. Vamos para a próxima. Quer mandar aí? Ah, sim. Porque eu fiz tudo que tinha para fazer, né? Uhum. Só o gráfico que eu não fiz, mas tu já sabe o que é seno e cosseno. Isso aqui. É muito,
É muito intuitivo essa parada aqui. Essa fórmula, mano, né? Você fala, ah, mas professor, de onde sai essa? Pô, mas daí tu quer que a gente vive uma aula de cálculo, né? Essa equação aqui, ela sai de séries de potência. Você abre o exponencial numa série de potência. Tá. Série de Taylor, tá ligado? Daí você, separando os terminhos, você percebe que a série de Taylor do exponencial é igual à série do seno mais a série do cosseno. Aí tu consegue quebrar em duas. Ah, e como é que faz a série do seno e do cosseno? Daí, boa sorte. E aí, não vai mandar outra, não? Vou mandar. Ah, beleza. Mandei. Mochiron desses. Essa aqui é lei de Gauss. Tipo, Uhum. bem, mano, para que não aconteça um desastre, eu vou no banheiro. Tá. Enquanto isso, você vai procurando as equações da lei de Gauss e vai lembrando uma coisa muito legal, né? Nós estamos falando de campo elétrico, né? Uhum. Então, pô, é de Gauss, né? dA igual a, como é que é? É Q sobre epsilon, né? Zero. Isso. Já volto.
Cortei. Beleza. Você começou a questão da lei de Gauss-Gauss? Lei de Gauss? Isso, é a da esfera. Eu estou vendo que você escreveu somethings aqui, mas qual que é o problema nela? Isso é o seu gabarito. É a única foto que eu tinha. Então quer dizer que se chegar uma questãozinha easy como essa, você não consegue começar. Não, eu consigo. Eu cheguei até a parte da que eu consegui deduzir o campo elétrico dela, que Ah, mas o é campo elétrico é for envolvido dummies. dividido por epsilon zero, dividido pela área. Isso eu sei Pera. fazer. Você chegou em tudo, então. A resposta é isso, né? Ele não quer saber Não. isso? Não. Determine A para o campo elétrico seja uniforme. Meu Deus. Isso aqui é diferenciado. Quer saber o A? É. A campo eu consegui chegar direitinho. O problema foi a questão em si, o que ela pedia. Area. Certo. Bem, nós temos que
A densidade é A sobre R. Muito bem. Sim, sim, sim. Tá, nós queremos encontrar o A. Bem, a gente já sabe, né? Mais ou menos isso aqui, sempre, né? E 4πr quadrado igual a carga interna, que eu chamei de Q, interna gaussiana, certo? Uhum. Dividido por ε0. Existe uma explicação que você precisa entender só uma vez para esse lado aqui, que é o seguinte. Tem uma esfera, ela tem uma área. A gente consegue representar essa área pelo vetor área. O que é um vetor área? É um vetor normal à área. Você já viu isso em geometria, no primeiro Isso. semestre. É o tal do vetor normal, certo? Uhum. Só que como aqui nós estamos falando de pedaços infinitesimais, a gente chama de dA. Outra coisa. Até porque, né, um dA consegue ser plano numa esfera. Isso é meio louco, né, mas matemática tem disso. Nesse mesmo ponto onde você consegue associar o vetor área, você consegue associar também um campo elétrico, porque o campo elétrico da esfera é isotrópico. Ele Uhum. também é normal a todos os pontos da esfera, certo? Sim. Ok. Agora a gente olha para esse negócio aqui. Isso é um vetor. Isso aqui também é um vetor. Sim, vai ser Lá uma. no primeiro semestre, então você já aprendeu que isso aqui é módulo, módulo. Quem que tá aqui do lado? Cosseno. Isso, Produto escalar. mas é 0 grau, porque são paralelos, vai Em dar. todos os pontos, já que tu tá fazendo uma integral, Uhum. todos os pontos que tu for verificar, isso vai ser paralelo, então o ângulo é zero, daí o campo sai para fora, a integral do dA vai ser simplesmente a área que você está avaliando, que é uma esfera. Então tu sabe, Sim, beleza. isso eu consegui chegar, eu consegui deduzir o campo elétrico pela esfera. Que O é essa problema é parada aqui. isso. O problema Muito realmente bem. foi a questão, que ele pedia o, o asão lá. Tá, a questão é o seguinte, nós temos que pensar no campo, na carga interna agora. A gente sabe que a densidade, no caso aqui desse problema, é uma constante sobre R, certo? Uhum, Só que a gente sabe também que a carga é densidade vezes o volume. Como nós estamos falando de coisas infinitesimais aqui, para poder integrar, né? tá. É isso. Bem, como a nossa densidade ela tem simetria radial e azimutal, ou melhor, falei merda, ela tem simetria radial, ou seja, os ângulos não influenciam, a gente consegue dizer que o dV ele é igual a 4πr quadrado dr. Uhum, Esse 4π, né, veja que uma coisa de 3D virou um D. Esse 4π, ele surge da parte integral dos ângulos. sim. 2π pelo ângulo de baixo, π pelo ângulo azimutal. Multiplica ali, vira 4. De tal forma que a gente consegue avaliar agora sobre a nossa carga. Só que eu preciso dar uma lida, porque a gente está falando de uma casca esférica, certo? Isso, muito bem. Então, se é uma casca esférica e a gente está pegando o campo dentro da casca, no interior da casca, tá vendo? Então a nossa integral que vai ter que dizer isso, porque a integral da carga vai até onde a carga está sendo medida pela gaussiana. Uhum, Então, a gaussiana mede até R, sempre. Portanto, eu consigo dizer que a carga que nos interessa aqui na nossa conta, vamos dizer assim, carga interna gaussiana, por isso que eu chamo dessa forma, vai de A, que é onde tem carga, antes de A não tem carga, porque ela é uma casca, aqui não tem nada. Bem, pelo menos quer dizer, tem uma casca e tem uma esfera tem uma dentro. carguinha lá dentro, só que essa Isso, carguinha a gente já sabe que vale Q, ok? sim, sim. Então, se eu for bem chato, eu até consigo dizer que tem Qzinho mais A de R. Agora, a gente coloca o A sobre R, que é a densidade, 4πr quadrado dr, tá bom? Tá. Porque eu estou integrando isso aqui, né? Só Uhum, que a nossa esfera, nós não estamos pensando no volume dela, e sim
a carga dela. Então é densidade vezes o volume, sacou? Uhum. Densidade vezes o volume. Entendido até aí? Entendi. Tá. Agora tem que resolver essa integral. Claro que vai rolar uma simplification aqui. Vai ficar. Vai tudo para fora, né? 4πa. Dentro vai ficar R. R dr. Isso, vai ficar R quadrado sobre dado sobre 2. 2, isso. Dentro desses Frambles aqui, então significa que a carga interna vai ficar Q mais 2πa R ao quadrado menos A quadrado. Então ficou Isso. 2 de baixo, né? É, aí simplificou. Ótimo. Tá bom, essa é a carga interna. Tá. Só que isso ainda não é a nossa solução, porque a gente quer que o campo seja constante. Ele fala sobre isso, né? Para que o campo elétrico seja uniforme. Então, por hora, a gente sabe que E, bem, passando o 4πr quadrado para baixo, né? Na verdade, eu acho que a gente nem precisa fazer isso por hora. Deixar só assim, igual a isso aqui que a gente obteve, dividido por epsilon zero. Isso. Para que seja uniforme, o que significa ele ser uniforme? Saberia dizer o que significa ele ser uniforme? Ser constante Ou seja, entre as. não, de, não de, meu Deus, não depender de quem, então? Não depender da distância do raio, do R. Exato, exatamente. Então, uh, a gente só pode ter, vamos pensar assim, o lado direito da igualdade, né? Ele só pode ter termos que dependam de R quadrado, para cancelar com R quadrado do lado esquerdo, entendeu? Uhum. Ou seja, esse cara tem que morrer porque ele não tem R quadrado, certo? Basicamente é isso. Então, bem, na verdade não é bem isso, né? Que eu tô sem espaço aqui, que merda. Vou ter que pegar essa equação e abrir outro negócio. Deixa eu salvar aqui. A gente precisa que o termo Q seja nulo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que olhar não só o termo Q, como um outro termo que também não tem R, que é esse termo aqui do chuveirinho, certo? Uhum. Ou seja, eu preciso anular esses dois caras, ou seja, eu preciso que Q menos 2πa ao quadrado seja igual a zero. Ou Tá. seja, em outras palavras, eu preciso que o Q seja igual a 2π razão ao quadrado. Esse é o valor da carguinha. Ele pedia justamente qual era a carguinha, né? Para que fosse. Ele que é o coeficiente, a O constante. valor de A. Ah, então a gente tem que isolar o A, certo? E dá até para encontrar o valor do A, né? Uhum. E todos os valores ali a gente tem. Pegou a ideia? Peguei. Então é isso. Se você conseguir sumir com esses dois caras, né? Se você fizer eles se anularem mutuamente, os R's vão ficar constantes entre si também. Beleza? Tá. Super de boa. Super de boa. Então, eu fico me perguntando, qual foi o seu problema nessa questão? Você parou onde nela? Foi mais a parte, eu consegui deduzir o campo, aí eu fiquei na parte da dúvida do dq igual acho que era sigma a letra, sigma dv. Essa parte que eu travei, que na hora não vinha na minha cabeça, não conseguia associar isso. Essa Errou. parte Sua mesmo. letra errou. Uhum. Essa Bem, parte que eu errei. isso aqui é a própria lei de Gauss, né? Então, é só você pensar em densidade de massa, né? Por exemplo, densidade de massa, massa por volume, certo? Uhum.
Mas em vez de a gente tá falando de massa, a gente tá falando de carga. Tá lá mesmo. Uhum. Aí se você isola a carga, né? Passando o volume para lá, lembrando que isso é diferencial, daí sai. Porque isso aqui acontece sempre, cara. A lei de Gauss tranquila, onde tu não tem é, uma densidade não uniforme, né? A densidade uniforme é muito fácil, né? Tratar. Mas aqui também ficou fácil, meu. Não tem segredo nenhum. Era só colocar no lugar certo. Né? Então, tá bom, isso aqui é meio óbvio, mas isso aqui é interessante para facilitar a tua vida, tá? Tá. Lembra que se você tem simetria radial, que é o caso, você pode ignorar toda a parte da integral tripla, porque isso aqui era para ser uma integral tripla, né? Uhum. Transformar só numa coisa que depende de R. Tua densidade só depende de R. E a parte da integral tripla associada aos ângulos dá 4π. Só isso. Aí virou algo muito simples de trabalhar. Tá bom? Tá. Pegou a ideia mesmo? Peguei, peguei. Tá bom. Eu tô pondo fé que tu pegou. Eu ia pedir pra você fazer de novo, mas deixa pra lá. Vamos pra próxima questão. Deixa eu pegar aqui. É a 3. Ah, a gente já fez uma dessa, né? Sim, só que não foi exatamente igual e tinha que novamente deduzir a função da corrente em relação a t. Aí dava uma equação diferencial e Tá, vai. não sei se dá para ver direito aqui na foto as informações. Tô vendo aqui. Circuito retangular com dimensões blá 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 e massa blá blá se move em velocidade tal, mantida sempre constante, para dentro de um campo magnético uniforme. A região do campo magnético é consideravelmente maior que o tamanho do circuito. Encontre o módulo e o sentido horário e anti-horário da força eletromotriz. Isso é fácil fazer. Ah, é? Qual que é a resposta, então, parceiro? Horário. Tu achas que é horário? É horário. Hum, muito bem. Bem, me argumente, né? No caso, se você fizer, o campo tá saindo, isso, tá saindo, faz a regra da mão direita. Aí você consegue achar que realmente tá a corrente, no caso, o V, a corrente vai estar horário, portanto a força eletromotriz está para a direita também. Isso. Tá, É isso. calma aí. É, tô pensando aqui. Se a coisa de ser uma carga elétrica negativa altera isso. Mas você tá certo. Mas você tá certo. Vamos pra B. É... O módulo é por believe, como você fez. I don't believe. Ah, é? Na B? Porque ele pede o módulo e o sentido da força eletromotriz. O sentido eu já falei que é horário, faz Sim. regra da mão direita. E o módulo se encontra por B, como é que era? Era B, campo, o campo magnético, vezes o comprimento, vezes a velocidade. Só que É, você tem que deduzir esse termo. eu deduzi de dois jeitos pra você, né? Uhum. Outra Eu aula. consegui deduzir, só que tinha que considerar a indutância. Mas tudo, a indutância não altera o resultado, vai continuar o mesmo, mas tinha que considerar a autoindutância, a indutância do próprio fio. Tá, sim, de boa. Agora vamos pra B. Na B ele pede corrente, né? Reduz a equação para corrente. Quando o circuito entra na região do campo magnético do campo magnético e depois da sua entrada. Ele entra por 0,1 segundos, né? Que, bem, Bom, ele entra e eu aqui, ao deduzir que ele fica, tipo, num campo infinito. caramba.
tipo, que se estende. Ele não falou quanto campo mede, então eu só assumi que o campo se propagava para o infinito a partir Sim, daquele sim. ponto. Não vai acabar esse campo, porque ele fala, né, Uhum. que o região do campo é maior que o tamanho do circuito. Então, enquanto ele está entrando, tu tens, Vai ter diferença de potencial, então vai sim, ter circuito, vai ter então tu corrente. tem o I igual a força eletromotriz sobre R. Uhum. E a força eletromotriz é o believe. Isso. Daí, quanto é que tinha dado isso? O Epsilon tinha dado 5 volts. E a resistência é 0,1, então vai ficar 50 amperes. Só que tem Caraca. que deduzir a equação e tem que, se eu não me engano, pelo que eu me lembro que deu para o professor tinha que dar uma função com Euler, realmente. Então ele Não, tinha não, que não, 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 deduzir. não, 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 não. Não come bola. Aqui a gente tá falando de lei de Ohm, velho. Corrente é igual força eletromotriz sobre resistência. Tem lei. Não tem Euler aqui. Como é que vai ter Euler num problema desse? Tá maluco? Mas vai. Como tem que considerar a indutância, então não vai subir, tipo. Como é que eu posso dizer? Não, mas não tem que considerar indutância no começo. Tem que. A gente não tem efeito de autoindutância no começo. Ele tem que. Eu perguntei pra ele, ele falou que não pode desconsiderar. Eu acho que ele tá comendo bola. Porque na dele fala alguma coisa, olha só. É, ele falou. Mas você na B. Na A e na B tinha que considerar a indutância. Ó, vamos lá. A gente pode encontrar alguma coisa associada à autoindutância para ver se a gente despreza ou não. Eu acho que essa é a discussão que ele quer. É o que eu faria. Sim, desconsiderando o que o seu professor falou, né? O que que eu faria? Presta atenção. Pensando já na D. Ó, vamos desconsiderar a questão da autoindutância para começar, tá bom? Porque eu vou te Tá. provar que no final não precisa. Vamos fazer a C. A C é gráfico, foda-se. É, Vamos fazer a D, então. A C eu fiz certinho. Eu Tá. sabia como é que fica. Agora, olha só. Se liga. A gente tem uma expressão para tensão de autoindutância, que é essa aqui. Até te mostrei lá na equação diferencial que eu estava te explicando lá, EDO, né? Uhum. Sim. Muito bem. Só que, como a gente já verificou antes, eu falei para você, para ele entrar no campo magnético, é coisa de 0,01 segundo, certo? Uhum. Muito bem. Então, a lógica é que a corrente ela é praticamente constante durante essa entrada. Né? Esses 50 amperes constante, certo? Tá. Tanto é que a gente achou 50 amperes constante aqui, pensando só na lei de Ohm, certo? Portanto, eu consigo dizer que durante a entrada, isso aqui é zero, porque corrente constante derivada dá zero, né? Uhum. Muito bem. Acontece que quando eu entro, exatamente no momento que eu entro, no instante t igual a zero, então, tu vai ter uma rápida variação de corrente, né? Indo de Isso. 0 para 50 instantaneamente. Né? Mas 50 ampere aqui, diga. pelo termo da autoindutância não vai ser instantâneo, tipo, vai ser meio que uma curva exponencial, só por causa da autoindutância. Vai ser uma Ah, mini curva exponencial bem pequena, porque a indutância de fio é bem pequena, mas enfim. por causa que o tempo é pequeno para entrar, certo? Uhum. Então, se a gente pensar que numa aproximação ainda melhor, vamos dizer assim, para não dizer que essa parada é zero, resumidamente, vamos dizer Porque assim, eu cheguei quando eu fiz, eu pensei assim, epsilon, que vai ser igual pela lei de EDL lá, ia ser igual a menos fluxo interno, que seria menos a derivada de tempo do fluxo interno, que seria o LI, DI, DT, mais o fluxo externo, que seria aí pelo B
Isso aí eu chegaria no Believe. Que, enfim, eu não sei, eu vou escrever aqui. Tu pode me mandar o que tu fez, porque eu tô seguindo por outra linha aqui, o problema. Esqueci do menos. É. Opa, errei aqui. Deixa eu mandar uma foto. Se meu celular cooperar. Fazendo bem, eu fiz minha letra feia para fazer rápido, mas enfim. Eu considerei que o fluxo interno, que era resultante da própria indutância, e mais o fluxo externo, que seria do BDA, que seria o campo mais a área, que seria da própria espira. Só que ele vai variar no eixo X, ele vai variar, então vai ficar dx dt. Isso aqui é a velocidade. Não sei se deu para entender. Sim, tô vendo aqui. Cara, a tua ideia é legal. Só que aí eu passei esse LDT, esse LD e DT pro outro lado, aí eu troquei por o epsilon, a força eletromotriz por Uri. Isso aqui vai ser, se eu não me engano, igual a epsilon a um epsilon zero, pelo que eu me lembro, é uma coisa, esqueci, meu amigo falou um pouquinho dessa questão antes. Aí ficou só que o Believe. Como ele quer o módulo, então a força eletromotriz vai ficar o positivo. O problema é que eu não consegui chegar depois disso, eu Tá, simplesmente mas o Believe, velho, o Believe, ele não é o termo da autoindutância. Não, não, sim, exato. O autoindutância vai ser o da própria do LD e DT. Exato, então a questão é, quem que a gente vai colocar em D e DT? Porque nós já temos o valor fixo de corrente, que é os 50 amperes que a gente encontrou antes, e agora a gente precisaria colocar um valor de tempo, ok? Uhum. E um valor de tempo apropriado para colocar aqui seria, sei lá, o menor valor de tempo possível, porque esses 50 amperes ele surge automaticamente quando a gente insere com aquela determinada velocidade o, o anelzinho ali no campo, certo? Sim. Então, por exemplo, um tempo bem pequeno, sei lá, 10 na menos 4. Percebe? Se eu colocar, por exemplo, 10 na menos 4 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma resposta 5 vezes 10 na 4 ampere por segundo. Beleza? Tá. Supondo isso. Agora, vamos lembrar uma coisa. Ele citou quem é a indutância, certo? Uhum. Quem é? É 10 na Era menos 7? isso. Coloquei 10 na menos 4 aqui. 10 na menos 5 aqui. 10 na 5. É, Então, até para indutância ficar depois. melhor, ó, né? Até tô Indutância, te ajudando. Tô jogando um valor alto aqui pro DIDT. tá, Vai tá. ficar 10 na menos 7, né, vezes 5, vezes 10 na 5. 5 vezes 10 na menos 2, ou seja, 0,05.
Qual que é a tensão original? Não era 5? Sim, Ou seja, com um valor extremamente baixo de tempo para surgir esses 50 amperes, extremamente baixo. Tu tens 1% da tensão induzida original. Tá vendo por que que a gente pode desprezar o termo de autoindução? tá. Por causa disso, velho. Né? A menos que tu queira deixar um tempo de Planck aqui, né? 10 menos 32, sei lá. Aí tu vai ter um valor altíssimo ali que não faz sentido, né? Uhum. Vai ter efeitos ali de maior que 5 volts, até porque se tivesse, sei lá, as máquinas estragariam na hora, né? Tentou colocar um LEDzinho de 5 volts num negócio com mais de 5 volts, estoura. Entende o que eu quero dizer? Então o argumento é esse. Então eu vou escrever o argumento aqui. Os 50A surgem rapidamente, mas surgem num tempo real. Colocamos um tempo razoável, 0,00001 segundo. Tempo extremamente razoável, né? Para subir 50 amperes. Menor que uma piscada, muito menor. E mesmo assim, o valor de tensão autoinduzida continua baixíssimo em relação à induzida original de 5 volts. Então a gente pode ignorar a autoindução, tá bom? Eu acabei deduzindo que realmente indutância vai fazer pouco diferença. O problema é realmente a função do tempo, da corrente, que ele falou que não podia desconsiderar a indutância, mesmo assim. Apesar Não, de eu não saber que desconsideramos. Estou aqui mostrando aqui, ó. tá, Tô te mostrando que fiz uma conta. Eu acho que você está interpretando mal o que ele quis dizer com não desconsiderar a indutância. Ele queria que você mostrasse, usando a indutância, que ela é fraca o suficiente. Que tá. ela não é forte o suficiente, porque ele está te perguntando aqui, é forte ou não é? Né? Uhum, Então não despreze para fazer a conta, para descobrir a informação. Pô, acho que é isso que ele quis dizer. tá. Expressou mal. O que não falta é professor de física autista. Eu sou um deles. Tá. Ah, e aí, mais questões, meu amigo? Aí caiu, acho que na 2 era fácil, mas era vetor magnetização, que eu não achei isso no Halliday. Vetor magnetização. Isso aí às vezes não tem mesmo. Era fácil a questão, só que eu não sabia, eu não tinha achado isso no Halliday, eu me borrei. Entendi. E Mas você tanto sabe é fazer que agora? eu sei fazer, tanto é que caiu a. Sabe aquela dedução que você me fez na última aula? Aquela lá que eu Hum? fiz para você, que era Hum? do anel? Era Sim. basicamente essa dedução. Eu fiz certinho, entendeu? Resultado certinho, só que eu me fudi por causa do vetor magnetização. Eu não sabia Makes ler esse sense. gráfico de merda. Vou te falar que o vetor magnetização é um bichinho que está lá no fim do Halliday, né? Depois ainda de circuito RLC, se está, né? Lá no fim do Halliday tem um capítulo bem estranho que os professores pulam às vezes. E, então não é um negócio que a turma cobra tanto. Mas essa coisa da Biosavar aqui, né? Valor Não, essa que Commodities. era a questão principal do exercício, eu acertei. Aham. Quer dizer, acertei meu ovo. Fiz certo, só que o professor desconsiderou todo o raciocínio. Por quê? Porque eu errei a letra A. Eu errei a letra A, então eu errei o vetor magnetização, errando o vetor magnetização, eu errei a corrente da superfície, então eu não consegui determinar o valor correto, apesar de eu fazer todo o raciocínio correto. Entendi. Mas agora tu sabes como fazer isso? Sim, eu só não entendi direito como eu interpreto o gráfico. Eu não entendi a equação que eu uso para interpretar, para descobrir Ah, o vetor magnetização. então, eu acho que é tosco falar isso, mas talvez nem tenha uma expressão de fato para isso, né? Ou é uma daquelas exponenciais limitadas, né? Porque aqui, eu acho que é uma exponencial limitada, igual aquelas de carga de capacitor, sabe? Uhum. Assim, me pegou no pulo. Eu também não conheço essa equação. Mas eu tô vendo isso, me parece muito aqueles gráficos de carga de capacitor. Aqui no caso me parece a carga do indutor, né? Uhum. Ah,
É isso, velho. Porque esse gráfico é de campo por. Que merda é essa? H. Também é ampere metro, né? Magnetização. É. Bah, mas eu olho pra isso e eu penso num. Assim, zona aqui. É, a magnetização é por ampere, que é tempo, né? Carga por tempo, por metro. Isso daqui. Porque você chegou numa expressão um tanto conhecida, né? Bem parecida com aquela que a gente obteve na aula passada, certo? Já que é É anel, né? pra C. É. Só que o problema é que eu errei a primeira parte, aí o erro carregou e eu zerei o exercício. Ele não considera raciocínio. Raciocínio racional. Bem, o campo magnético, o H e o Mzão, eles têm uma relação, né? Uhum. Essa relação é importante decorar, é bem simples, né? É Bzão. Nossa, uma criança. Mi0, H mais M. Foi isso que você usou? Eu não sabia dessa equação, porque justamente eu não achei essa parte do Halliday. Pois é. Do Halliday que eu usei, pelo menos, no versão edição 8. Isso aqui é mais coisa de físico. Eu lembro de ter visto essa equação pela primeira vez quando eu estava fazendo eletromagnetismo na graduação. No Halliday não tem mesmo, tá? Tá. Então por isso eu tô achando estranho o professor cobrar isso. Que mais? Daí, o H às vezes é zero, né? Ele zerou no exercício. Que Sim. ele falou que ele queria quando o H era zero. Daí você pode achar a magnetização como B sobre μ0 e é só jogar o valor do B e do μ0, né? Pronto, acabou. Agora, não me peça para deduzir essa fórmula aí não, tá? É ruim? É. Tá, Ah. me pediu, né? Deixa eu deduzir aqui Não, mesmo. não precisa, se não quiser. Não, vamos lá, velho. Deixa eu deduzir aqui. Porque isso aqui provavelmente usa aquelas leis de Maxwell bem chatas. Deixa eu lembrar. Bem, esse campo ele pode ser escrito por meio daquela lei de Ampère-Maxwell, né? Um negócio assim, se eu não me engano. Eu sei que essa parte até tem lá no Halliday. A do mi0 i mais mi epsilon zero derivada de fluxo elétrico por tempo. Sim. Só que é que aqui, nesse caso, a gente tem uma situação um pouco mais prática, né? Porque a gente vai ter um meio magnético, para ter esse H, né? A gente tem que ter um meio magnético que ele é constituído de dipolo magnético, Uhum. alinhado, né? Devido a esse H. Daí a magnetização ela surge disso. A magnetização, por sua vez, né? Ela é dada como somatório dos momentos magnéticos dividido pelo volume total aí do que você está avaliando. Ou é diferente? Não, não. Se vê aí Eu acho que era isso mesmo. Não, não, mas não é volume, é voltagem. Tô comendo bola, falei errado. Tá bom? Daí, não, não, é volume mesmo, por incrível que pareça. Eu sabia dessa equação, só que ele não me deu o momento. É. Aí eu não. Daí, ah, acontece que lá no Halliday, tu até vê que essa magnetização ela vai equivaler a uma corrente superficial. Às vezes a gente tem esse negócio de corrente superficial Sim. em cima até de um capacitor e tal. Ele explica isso lá com um capacitor cilíndrico, se não me engano. Daí a gente consegue dizer que existe um casão que é igual ao mzão, produto vetorial com vetor normal. Isso aqui tudo é vetor. Meu cara, essa dedução é foda. Ah, não, mas essa dedução é uma merda. É melhor seguir a dedução pela lei de Ampère mesmo. Mas sai, isso aqui sai, vai sair. Mas eu não lembro. Pela lei de Ampère sai fácil. Tá.
Tu já Diferencial. conhece, né? Lei de Ampère, diferencial. O Uhum. J é a corrente, só que agora a gente está falando de uma situação mais prática, ou seja, o J envolve corrente livre, vamos chamar de JT, total. É corrente livre, mais a corrente ligada. Vou chamar de Mzinho, ok? Não tem um outro termo na de Max dessa aí? Sim, mas que Ampere surge Max? dessa outra corrente. Então, por isso que eu tô, né? Tá. Vai aparecer, relaxa. Então, esse JM, por sua vez, é devido à derivada da magnetização. Então, a gente consegue dizer que a lei de Ampère, Maxwell, né? É a que a gente já está acostumado, mais essa parte da magnetização. Ó, Uhum. agora a gente pode dividir tudo por μ0, para ficar mais bonito. E a gente também pode usar que Hzão é igual a B sobre μ0. A gente vai chamar isso aqui, né? Uma vez que a gente dividir tudo por μ0, né, vai ficar bonitinho desse jeito. Vai aparecer μ0 aqui, e aqui some. Então vai aparecer B sobre μ0, certo? E aqui esse M vem para cá. Então a gente consegue reescrever tudo isso, né? B igual a μ0. Ou melhor, fazer a coisa passo a passo aqui. A gente consegue escrever isso aqui como tá vendo? Tô só dividindo, né? Passei o M Uhum. para cá. Eu juntei os rotacionais, tá vendo? Para cá só sobrou o L. A corrente livre, né? E agora eu vou definir que Hzão é uma definição, tá vendo? Tô dizendo que esse cara seja uma H. Pô, Tá. é uma definição, para ficar bonita a equação, uma coisa só. Então, pronto, tá feito. Aí essa lei aqui às vezes aparece nos livros. Daí dessa forma o H tem a ver com o B. Portanto, B, isolando B, né, na fórmula do H, fica isso. Tá. Sacou? Vou Saquei. chamar de definição aqui. Tudo bem. Campo auxiliar, né? H é um campo auxiliar para deduzir bonitinho. Beleza, então tá deduzida a fórmula que foi usada lá em cima, tá bom? Beleza. Tá certo. Show de bola. Something else? Acho que não. Acho que foi isso mesmo. De bola, man. Você tá pica aí pra prova. Essa prova aí, eu tô vendo as questões não são tão difíceis assim. Só que eu recomendo que você faça de novo tudo que a gente fez hoje, principalmente a de lei de Gauss. E, pô, tinha uma que eu também achei que era legal, que eu falei que era pra tu refazer. Tava na outra folha. Parte de circuitos? É... Não. Acho que era só de lei de Gauss mesmo. Ou era de circuitos? Não, não. A de circuitos é meio Zé demais, assim, só jogar na fórmula. Então, professor, o assunto é difícil, mas é só jogar na fórmula, entendeu? Mas a lei Uhum. de Gauss tem que saber, cara. Ah, a Lady Gauss eu sei, era só essa parte do É, mas só essa volume que parte me é parte derrubou. pra caralho. É muito importante saber fazer tudo na lei de Gauss. Os professores não têm pena em lei de Gauss. Ainda mais quando vem com simetria. Às vezes eles cobram, não seja o caso do teu professor, porque tu faz engenharia, eles cobram a lei de Gauss num cubo, ou algo assim, daí cada área ali vai ter efeito, porque o cubo está passando um campo uniforme, mas com uma determinada inclinação. Daí tu Eu não acho pode que usar não, diretamente a lei de Gauss. É. porque acho que nem no Sears tem isso. Acho que tem. No Mas, de Sears toda tem? forma, se o professor não cobrou, não vejo por que ele cobrar na prova, né? No Halliday não tem, pelo menos, de cubo. Será? Eu lembro de aprender Na isso no esfera Vale. eu sei que, na esfera eu sei que tem. Tem até, por É, exemplo, capacitância, por exemplo, para esses com deduzir simetria tu capacitância. tem que saber, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes você tem um cubo, por exemplo, e tu pode usar a lei de Gauss nele, porque a lei de Gauss é uma lei universal, sacou? Uhum. A gente normalmente usa ela na simetria porque facilita.
Mas ela é uma lei universal, ela funciona sempre. Então, digamos que tu tenhas um campo magnético que entra com uma determinada inclinação, ou ele pode ter qualquer outra forma. A questão é que daí você tem um, por exemplo, aqui, veja só, nós estamos pensando aqui no campo aqui, então, né? Você vai ter o campo, o vetor área aponta para cá, né? E daí você pode encontrar o ângulo, fazer o cosseno, entendeu? Dá para fazer a coisa mais na prática. Mas é bem de boa, Tá. ok? Esse campo ele pode também variar, e daí você tem que tomar cuidado, porque a fórmula é a integral do E dA. Esse dA pode ser fixo porque tu tá ali com um bagulho fixo. Mas o campo pode ser um bicho que varia em função de X, de Y, uma coisa assim, ele pode dar. Esperamos que não, né? Porque daí a coisa fica mais prática, beleza? Tá, Tá bom, man, qualquer coisa eu tô aí hoje, tá? beleza. Mas acho que é isso. Ah, não, tem uma questão, acabei de ver aqui. Essa Beleza. aqui. Eu tava olhando as minhas notas, acabei de achar ela. Pode mandar? Vai, mandei. Caramba, onde é que ela foi? Assim, peraí. Eu sei como achar ela. Achei. Mandei. O que tem essa aí? É mais o AB que eu fiquei na dúvida. Na figura, a seguir é esquematizada, um fio reto longo com luz corrente, uma espira circular, blá 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 blá. Reduz a força. Ah, eu consegui fazer. Assim. Olha o fluxo magnético. Tá. É. Você não fez. Essa aí eu fiz, só não sei se tá certa. Eu integrei por. Eu peguei o campo e eu integrei por. O B, eu integrei por de A até A mais B. Eu não sei se isso que eu fiz tá certo. Aham. Ah, tem que integrar. Uhum, Bem, a fórmula do campo no fio é bem básica, né? Mesmo se tu sim. quiser deduzir, ela é bem básica. É, A lei de eu consegui Ampère. deduzir ela. Eu consegui deduzir ela. Pela lei de Ampère, super tranquilo. Essa aí é mais pelo fato que eu não sei se que eu fiz tá certo. Eu integrei, eu queria saber o fluxo. O fluxo era faz por Faraday Lens. Aí eu integrei de A até A mais B, que a segunda parte é B. Isso não dá para ver porque a foto foi tirada com péssima qualidade, mas o, a altura do retângulo, do quadrado é um B. A distância entre o fio e o quadrado é A. Tá. Esse negócio de calcular fluxo é bem fácil, né? É Uhum. só a integral mesmo, né? Do BA, certo? É só integrar? Não tem segredo. É,
Não tem segredo nenhum. Mas tem que levar em conta que esse campo ele varia com X, né? Sim, por isso que eu integrei por... Não, ele não varia com X, ele varia com Y. Mas ele não varia de X. Ele varia com Y. Dentro dele vai ser constante, vai ser L. Tá. Dane-se. O que vai Tava mudar chamando vai de ser a X, distância. e aqui até um L, vamos dizer assim, o campo ele vai do X igual a L até o X igual a L mais B. Pensei dessa forma. Tá, foi isso que eu fiz, mano. Um quadrado, certo? Sim. É um quadrado? Eu não Chão. sei. Um quadrado, né? Ou não? Retangular, espere. Respira retangular, tá escrito lá em cima, bem em cima. Tem Ah, que tá... tá. Ah, mas eu. Tá, aqui tá realmente foda de identificar algumas coisas. Isso aqui é B. Isso é Isso B aqui e é o isso é quê? A. É uma distância do fio até a espira. Aí embaixo é L. Lzão, no Certo. caso. Tá, bem, mas é a integral que vai aparecer ln, certo? Uhum. Aí vai, sim, apareceu LN pra mim, tá certo? Tá certo, tá certo. Ah, tá perfeito. Agora, a força eletromotriz, que é o que Ah, realmente e a força importa. eletromotriz é só derivar por T. Todo o fluxo. Mas e o exponencial? Hum? Que tem um exponencial aqui, né? Sim, É isso aqui. mas a gente sabe, a corrente estava assumindo que era constante, agora a gente descobriu que não é constante, então é só derivar a, a corrente por T. Aí vai aparecer, aí vai derrubar o T. Foi isso que eu fiz, pelo menos. Que é menos Então, 30 Euler menos T dividido por alguma coisa que eu não tô conseguindo tu ler. pegas a expressão de fluxo que tu tinhas antes, multiplica, ah, daí tu tem uma corrente lá, né? Na expressão, né? Certo? Aparece Sim, naturalmente essa corrente na expressão. Agora eu- essa corrente depende do E. Daí a gente lembra que a força eletromotriz, pela lei de Faraday, é o fluxo por sobre tempo, isso. deriva as coisas e chega na resposta. Tá, eu acho que tá certo, foi isso que eu fiz. Então tá tudo certo. Tá. Beleza? Uhum. Beleza, era isso mesmo. Era mais pelo fato que eu não sabia se estava correto. Não, tava certo. Seguiu pela linha certa nessa. Perfeito. Tá. Então tá bom, man. Era isso, então. Tá bom. Só. Coisa eu tô aí, só me chamar.